Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o seguinte, eu não é aventura, tá? A gente vai falar sobre algumas dicas, tá? Sobre para quem quer começar no detectorismo, né? Apesar de eu ter vídeos sobre isso, dando dica para vocês, está aí no nosso canal aí, mas a galera acaba não encontrando, então eles ficam mandando mensagem para mim. Apesar de eu falar para vocês em algum vídeo anterior aí que eu não ia mais falar sobre detectorismo, que eu ia focar em aventura, né? Curtir como vocês curtem, né? Mas eu vi que a galera tá precisando muito de ajuda, existem muitas dúvidas, né? Então eu vou acabar, apesar de eu já ter esse vídeo, eu vou acabar atualizando ele para vocês. Eu vou falar sobre a minha experiência, tá? Eu devo ter acho que uns 12 a 13 anos que eu pratico detectorismo, desde a época do PI polonês até os aparelhos hoje em que eu tive acesso, tá? Então é aquilo, é experiência minha, tá? E inclusive se eu falar alguma coisa aí que esteja fora aí do padrão do hobby, por favor, vocês coloquem nos comentários, tá? Avisando já, cachorro latindo, eu não estou no estúdio, eu estou no meu quarto, tá? Então vai ter cachorro latindo aqui, talvez meu cachorrinho venha, espero que meu telefone não toque. Mas eu vou passar sobre a minha experiência, tá bom? Aguenta aí, que nós vamos começar. Então vamos lá? Uma das primeiras coisas que você precisa saber para você que quer praticar o detectorismo primeiramente é aquilo, tomar cuidado com os conteúdos que vocês assistem, tá? Antes de tudo, eu não estou aqui para falar dos outros canais, tá? Eu faço o meu e cada um faz o seu aí. Tem gente que gosta de conteúdo fictício, tem gente que gosta de conteúdo realidade, tem gente que gosta de pregar peças, né? Por que isso acontece? É para ganhar inscrito e ganhar visualização, né, cara? Para faturar um dinheiro no YouTube, tá bom? Mas é aquilo, todo canal, ele tem que colocar por regra no seu canal, na página sobre, que eu vou mostrar para vocês, ele tem que colocar o estilo de conteúdo que ele tem, né, cara? Ele tem que mostrar. Senão, se ele botar conteúdo enganoso, baseado em ficção, baseado em lenda, baseado em histórias. Criar um filme que seja, e ele não colocar ali, ele pode ser denunciado, né, por conteúdo enganoso. Então é bem interessante você pesquisar isso, tá? Eu vou acionar aqui o meu computador aqui. Vamos ver aqui. Bom, galera, é o seguinte, então eu vou começar aqui, ó, desculpa a mão aqui, eu vou mostrar o meu conteúdo, tá? Eu vou acessar aqui a minha página. Como vocês podem ver, é a minha página, então eu vou mostrar a minha como referência, eu não vou mostrar a página dos outros, tá? Cada um tem a sua. Aqui onde está os meus vídeos, né? Você pode olhar aqui, você vai ver aqui seguindo o mouse aqui, que tem aqui a página principal do canal do YouTube, né? Aí você acessa os filmes, tem a página de vídeos, que eu estou clicando aqui, onde você pode ver todo o conteúdo postado, né? Cada um posta o seu aqui. Existe aqui umas playlists, né, que a gente classifica essa playlist, né, o estilo de vídeo, né, no caso meu aqui, eu tenho vídeos que eu gostei, vídeos compartilhados, pesca magnética, rios e lagos, tem aqui a comunidade aqui que você pode ver o autor do canal colocando ali alguma coisa para ajudar, no caso meu eu coloco aqui as coisas que eu encontro. Às vezes eu coloco alguns links de alguns amigos que estão iniciando no detectorismo, tá? E no último aqui, do amigo aqui. E temos aqui, no caso, lista de canais no uso. E tem aqui do lado, ó, seguindo o mouse, a página sobre, tá? O que é essa página sobre? Essa página sobre, a pessoa dá uma pequena descrição do conteúdo que ele está oferecendo para vocês, tá? Aqui tem as minhas descrições, aqui o conteúdo do meu canal, né, que é aventuras, artefatos históricos, expedições, história, lendas. Lendas não é mentira, conta lendas verdadeiras, tá? Folclore, né, sobrenatural, né, que
Pode acontecer alguma coisa. Mas em nenhum modo aqui está escrito aqui que o meu conteúdo é baseado em filme, em ficção, curta-metragem ou longa-metragem, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Sempre acesse a página do canal e vai no sobre, tá bom? É para vocês saberem, ok? Espero que vocês tenham entendido aqui. Esse é o meu canal. Quem quiser se inscreve aí, dá uma força pro velhinho aí, tá? O conteúdo nosso é de base raiz, tá? Deixa eu pausar aqui. As pessoas me perguntam, né, o que é conteúdo raiz? Pessoal, conteúdo raiz é aquilo, existe música raiz. Conteúdo raiz é baseado aqui, é realidade, cara, é nada forçado. A coisa ali, como é que eu vou dizer para você? A gente mostra nos vídeos o que a gente acha realmente. Às vezes a gente dá a sorte de achar coisas de valor e às vezes a gente acha coisas comuns. Então isso é classificado como conteúdo raiz. Não tem ficção, não tem nada. Lógico que esse conteúdo raiz a gente coloca ali uma música para agradar. A gente é obrigado, como a gente grava há muito tempo nos vídeos, a gente é obrigado a fazer alguns cortes, né? Porque o vídeo fica muito longo, né? Tem gente que não gosta desse vídeo muito longo, então a gente sempre acaba cortando. Mas é um conteúdo que é baseado em realidade, tá? Não tem mentira. Então esse é a classificação do detectorismo raiz, tá bom? Então é aquilo, gente. Antes de vocês pesquisar, tem vídeos que são ilusórios, tem vídeos que não estão. Voltando a dizer, eu não estou aqui para falar mal de quem faz vídeo ficção, tá? A pessoa está fazendo ali, ele está vendendo o conteúdo dele, é um conteúdo de entretenimento, você assiste se você quiser. Tá? Então tá ali, ele não está fazendo assim nada assim que... É você que tem que decidir se você quer ou não assistir. A única parte negativa é que as pessoas acabam não pegando informações sobre isso, acabam se iludindo, né? Tem pessoas que acham aí ouro em todas as caçadas, aí todo dia fica rico, tá? Não é assim que funciona, tá, gente? Então, no meu caso, não. Eu divulgo como hobby. O que é o hobby? É aquele prazer que ele dá, né? O que ele pode te oferecer ali, né? As aventuras, né? Você volta a ser criança, né? Você vai ali, começa a andar em mata, começa a andar em trilha. Com essa vida corrida nossa, a gente acaba largando essas coisas de lado. E o detectorismo, ele te oferece isso. Você volta a ser criança, volta a explorar, volta a andar em trilhas, andar em cachoeiras, locais antigos, né? Então, isso é o legal do hobby, no meu ponto de vista, tá? Eu gosto do prazer que ele proporciona a mim, e eu sempre passo isso para vocês, tá? Vamos lá, aparelhos. Aparelhos, existem várias marcas renomadas aí no mercado, tá? A mais atuante aqui no Brasil é a Minelab, que todo mundo sabe, né? Que ela, além dela vender os produtos, ela tem a garantia aqui, como é que eu vou dizer? Ela tem uma parte dela que está no Brasil, tá? Então, isso acaba facilitando muito para a gente na hora de comprar aparelho, na hora de assistência técnica, tá? Porque ela se encontra no Brasil. Mas existem outras marcas muito boas também, a Nokta Macro, a White, a Garrett, tá? Você deve pesquisar aí. E existem alguns aparelhos aí de base chinesas, né? Que a gente conhece muitos como MD, tá? Então eu vou falar um pouquinho. Os MDs, eles são bons aparelhos, tá? Eles não são ruins. Mas aquilo, geralmente eles são réplica de algum aparelho ali de porte, tá? E o que acontece? Dá para brincar? Dá para brincar bastante com eles. Mas eles não têm assim, apesar desse pessoal colocar aí aparelho com 2, 3 metros de profundidade, isso acaba sendo irreal. Por quê? Você está comprando um aparelho barato, gente. Não vai ter essa tecnologia aí de penetração de solo, tá? Então vocês tomem cuidado. Geralmente eles pegam bem rasos, tá? Porque é um produto barato, então o pessoal faz um aparelho ali com a parte eletrônica dele ali mais simples, tá? Mas é aquilo, então toma cuidado com isso em relação à descrição, tá? Um aparelho para pegar 1 metro de profundidade, ele tem que ser extremamente bom, tá? Não é só bobina e frequência nesse caso, é toda a sua tecnologia ali, seus componentes eletrônicos ali, consumo de bateria influencia muito, tá? Mas vamos lá. Então é aquilo, você tem que ver o que cabe no seu bolso. Às vezes você quer começar com um aparelho mais barato,
e depois mais para frente, se você se identifica no hobby, aí você acaba comprando um aparelho aí de uma marca melhor aí, tá? Beleza? Tiramos a dúvida? Vamos lá, a próxima dúvida. Frequência, gente. A gente precisa saber a frequência do aparelho. Uma regra que é básica. Existem aparelhos com frequência baixa e aparelhos com frequência alta. Então vocês têm que saber isso daí também. Quanto mais baixa for a frequência de um aparelho, mais fundo ele consegue penetrar no solo e pegar objetos maiores, tá? Não esqueça disso, tá? Só que é aquilo, tem aparelhos réplicas que eles têm frequência baixa, então dá por entender que ele vai pegar mais fundo, porque a frequência dele é baixa. Mas peraí, gente, não adianta ter uma frequência baixa e não ter todo um dispositivo eletrônico para dar força para o aparelho penetrar o solo. Então esse é um dos problemas de comprar aparelho aí réplicas, tá? Então vocês tomem cuidado, tá? Vamos lá então. Aparelho de frequência baixa, ele consegue penetrar mais fundo em objetos maiores. Conforme essa frequência vai subindo, o que acontece? O aparelho começa a pegar mais raso, ele vai perdendo um pouco a força, mas em compensação ele vai pegando objetos menores. Os aparelhos de grandes marcas aí mesmo com a frequência alta, eles têm ali a parte eletrônica dele, eles têm bastante força para conseguir penetrar o solo, mesmo com frequência alta, tá? É por isso que a gente vê esses valores aí diferenciados, tá? Então, é uma coisa para se avaliar também, tá bom? Então, aí você tem que ver aí, cara, existem vários aparelhos no mercado aí que são ótimos. Então, hoje a nova geração é multifrequência, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é o multifrequência, né? Ou melhor, eu vou explicar agora. O que é? Os aparelhos aí, eles têm frequência única. O que é frequência única? Aparelho com uma frequência apenas. Você acha aparelho aí de 5, 6,5, 7,8, 8, 12, 15, 19, 45, né? Que é no caso de um aparelho específico para garimpo. São frequências únicas, tá? Esses aparelhos são bons? São ótimos, cara. Mas na praia, ele, por ser frequência única, se ele não tiver alguns recursos, ele pode causar um pouco de confusão ali, interpretar o solo ali, por causa do sal ali, de maneira meio incorreta. Então, os aparelhos mais indicados para quem quer fazer praia é os multifrequência. O que é multifrequência? É um aparelho que ele trabalha com várias frequências no mesmo tempo, simultâneo, e alguns aparelhos você pode personalizar, você escolhe a frequência, tá? Então, existe vários aparelhos. Vamos falar aí de algumas frequências. Tem aparelho aí que ele trabalha com 5, 10, 15, 20 e 40 simultâneo. Existem aparelhos aí que trabalha com 4, 5, 10, 15, 20, tanto simultâneo como personalizado. Você pode escolher a frequência, tá? Lógico que aparelhos, né, com multifrequência, eles têm um preço um pouco mais alto, tá bom? Mas é aquilo, cara, você tem que ver, veja os vídeos antes, né, para ver se você se identifica com o hobby, tá? Porque vai pagar caro um aparelho aí, depois aí entra numa dívida e acaba não gostando do hobby, vai ter que vender o aparelho de segunda mão, acaba perdendo o preço. Então, assista bastante vídeos primeiro, mas tome cuidado com os vídeos fictícios, tá? Sempre procure lá olhar se aquele conteúdo é real. Faça comparações, compare com outros canais aí de detectorismo raiz, para você ver se é aquilo mesmo. Vai comprar aparelho achando que vai achar ouro todo dia, aí não acha e depois vai ficar decepcionado. Ok? Não esqueça disso. Então vamos voltando ao assunto da frequência. Existem aparelhos de frequência única, né? Que começa abaixo e vai para o alto. Sempre lembrando que a frequência quanto mais baixa pega mais fundo e objetos maiores. Conforme essa frequência vai subindo, o aparelho pega mais raso e objetos menores. E os multifrequência não, eles conseguem trabalhar, né, tanto com a frequência baixa como com a frequência alta. Então o que acontece? Ele vai enxergar fundo, ele vai enxergar raso, ele vai enxergar objeto grande e vai enxergar objeto pequeno.
Por isso que é um aparelho aí que está em ascensão, aí, que está crescendo, aí, que são os aparelhos mais procurados, tá? Beleza? Existem vários aparelhos no mercado aí, tá? Eu posso citar alguns exemplos aí de multifrequência aí. A linha Vanquish é multifrequência, manda muito bem aí, é bem atuante no Brasil, o pessoal gosta muito. A linha Equinox é multifrequência, porém é um pouquinho mais, o preço é um pouquinho mais elevado, aí por questão de ser personalizável, aí o aparelho já tem uma certa proteção contra a água, é submergível, né? Tem uma nova geração aí que está chegando, que é o Mantícora, tá? Eu não vou ficar falando do aparelho, porque até mesmo eu não estou com o aparelho na mão, eu não conheço o aparelho, então eu não vou ficar fazendo vidinho aí teórico para vocês. Isso eu não gosto, tá bom? Se eu pegar um dia, tiver a oportunidade de pegar um aparelho na mão, até mesmo comprar, eu vou estudar o aparelho, aí eu passo para vocês o que é o Mantícora. Tem o Nocta Legend aí, que manda muito bem também, que é da outra empresa aí, da Nocta, tá? Tem o Deus 2 aí, que chegando aí, um aparelho aí completamente sem fio, tá? Manda muito bem, multifrequência também. É aquilo, você tem que ver o que é interessante para você. Beleza? Tiramos as dúvidas? Frequência. Quanto mais baixa, pega mais fundo objetos maiores. Quanto mais alta, mais raso e objetos menores. E o multifrequência enxerga fundo raso, objeto grande e objeto pequeno. É um diferencial bem interessante. Beleza, gente? Então, é aquilo que eu quero dizer para você. Primeiramente, você compra o aparelho que caiba no seu bolso. Se você não conseguir comprar um aparelho aí de bom porte aí, por causa do preço, você pode começar com um aparelho mais barato, tá? Mas você tem que estar ciente que os aparelhos réplicas aí, eles podem ter uma descrição na hora da venda falando valores descrição em real que a gente fala, né? E depois você compra o aparelho, ele atingir a média de 15, 20, talvez 30 centímetros, tá? Esses aparelhos de marca que eu falei para você, a média nossa aqui no Brasil, baseado em uma moeda, é de 30, 40 até 50 centímetros, tá? Isso que nós estamos falando aparelho bons, tá? Vamos falar aí a linha Vanquish, a linha Equinox, né? E outras marcas aí que tem também, é essa média, tá, gente? Então, quer dizer, se você vai comprar um aparelho lá, o cara tá falando que ele pega 2, 3 metros de profundidade, é de se pensar. Um aparelho para pegar uma profundidade dessa mesmo, ele custa muito caro, viu? Nós tá falando aí em um rim aí, um fígado aí, tá? Tem aparelhos aí que pega aí 1 metro aí, 80 centímetros, que custa mais de 30 mil reais. E aparelho mais fundo que isso aí, 40, 50 mil reais. Então, tome cuidado com as propagandas aí, tá? Tire dúvida com os detectoristas que você conhece, tá? Veja os vídeos, cara, veja bastante vídeo. Mas não veja só aquele vídeo daquele cara que acha ouro todo dia, que conta aquela historinha para boi dormir, e vai lá, conta uma historinha, cria-se uma lenda, e depois acha um monte de tesouro, cara. Aquilo lá deve ser gesso pintado, tá? Moedas, toma cuidado. Eles estão errados? Não estou aqui para julgar, eu estou aqui para falar o que eu acho, tá? Você assiste se você quiser, mas não se iluda com esse tipo de conteúdo. Você vai lá, vê o cara lá achando o tesouro todo dia, você vai lá, acaba comprando um aparelho super caro, ou o aparelho que o cara usa lá, achando que você vai achar o que ele achou, e depois você não acha e você fica decepcionado, achando que o hobby não presta. Então, toma cuidado. Veja os vídeos, veja ali o sobre do canal, a página sobre ali que eu expliquei. E compare com detectorismo raiz, cara. Faça pesquisa, detectorismo raiz, veja vários vídeos aí para você ver se é isso que você quer ou não, tá bom? Esse vídeo é um vídeo mais para atualizar vocês. Eu tenho conteúdo que fala sobre isso, mas a galera parece que não acha. Então eu estou fazendo isso aqui novamente para ajudar. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos falar sobre o hobby, cara. O hobby, cara, eu comecei a praticar muitos e muitos anos, né? Ele faz bem para mim, tá? Hoje no momento desse vídeo eu tô com 51 anos, tá? Ele me dá disposição, então eu ando bastante na mata, eu caminho bastante, a gente acaba cavando, andando, você acaba praticando bastante o seu corpo e acaba a mente também. Então é um hobby gostoso, gente. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de fazer caminhada na mata,
E o aparelho, ele te proporciona tudo isso, cara. Você pode pescar, levar seu aparelho, você pode caminhar na mata, levar seu aparelho, aproveita a trilha ali, né? Vai andando ali. Eu acho maravilhoso, tá, gente? Eu gosto demais, cara. E sempre estou indicando vocês a fazer isso. Beleza? Então é aquilo, gente. É um vídeo só para atualizar. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com os conteúdos, procura ver se o conteúdo realmente mostra a realidade do hobby. E se não mostrar, aí o ponto de vista é seu, você que tem que decidir. Não adianta você ir lá xingar o cara lá, ele não obrigou você a assistir o vídeo, você que quis assistir. Então não adianta você falar que foi enganado. Entra na página sobre dele, do canal dele e veja se lá vai ter lenda, ficção, tudo. Presta atenção nas frequências dos aparelhos, tá? Não esqueça, quando a frequência baixa, o aparelho pega mais fundo, mas isso não quer dizer que você vai pegar um aparelho de frequência baixa e de origem réplica ou chinês, que fala, né? E vai achar que o aparelho ali de 6,5 vai pegar meio metro, 1 metro de profundidade. Às vezes não, tá? Por quê? Porque além da frequência ele precisa de todo uns componentes eletrônicos ali, de toda uma força para fazer a penetração de solo. Agora, em relação aos aparelhos de marca, isso é garantido, tá? Você pode comprar um aparelho da Minelab aí que ele vai penetrar o solo, tá? Você pode comprar um da Nokta Macro aí, vai penetrar o solo, da Gart vai penetrar o solo. Mas é aquilo, é um valor um pouquinho mais puxado em comparação a esses aparelhos aí, réplicas. Aí é você que vê. Eu já testei esses aparelhos, tá? Ah, vamos falar do PI. Tem uns PI aí que o pessoal usa aí, inclusive tem uns PI brasileiros aí, muito bom aí, tá? E tem uns PI que vem de fora. O pessoal pergunta se o PI é bom. Cara, é um ótimo aparelho, tem uma boa penetração de solo. Mas qual que é a diferença entre o PI e o VLF? O VLF é a tecnologia que eu estou falando, que esses multifrequências, esses aparelhos atuais aí. Existem outras tecnologias, tá? Nós estamos falando dessa que a gente mais usa, que é a VLF. O PI, ele manda muito bem, mas ele não consegue discriminar materiais ferrosos e não ferrosos, então ele pega tudo. E por ele ser extremamente sensível, se você vai num solo que ele tem um pouco mineralizado, né, que esse solo tem bastante ferro ali, né, bastante mineral ali, ele acaba ficando um pouco confuso. E as pessoas acabam desanimando um pouco do aparelho. Mas na praia, o bicho manda muito bem. Então, PI na praia manda bem, tá? E você consegue aparelhos bem baratos. Os aparelhos de frequência única é aquilo que eu falei, eles vão mandar bem ali em qualquer lugar, né? Só que eles têm uma frequência única. Na praia, dependendo do tipo de aparelho, se ele não tiver um certo recurso ali para evitar um pouco o sal, porque o sal é condutivo, o aparelho acaba ficando confuso, aquela terra preta, tá? Acaba aí te decepcionando um pouco. Beleza, gente? E os aparelhos multifrequência, que é os que mais tem aí, que é a atualidade aí, eles têm esse recurso, alguns, tá? Eu vou falar o que eu conheço, eu sei que a linha da Minelab, ela manda muito bem na praia ali, os multifrequência. A linha Vanquish manda muito bem na praia, tá? Para quem quer praticar praia. Isso não quer dizer que o aparelho manda bem na praia, ele vai mandar bem também numa mata, ele vai mandar bem num campo, entendeu? Aparelhos legais ali. Só toma cuidado para ver a parte de água, tá? A linha Vanquish, ela penetra ali, você consegue mergulhar a bobina mergulhar a bobina na água ali até 1 metro, 1,20 m ali, e o painel não é, então toma cuidado. Tem aparelhos que você compra aquela proteção contra a chuva. A linha Equinox, ela, apesar de ter dado alguns problemas no passado, de alguns ter entrado água, foi resolvido, tá? Eles mandam muito bem na água, tá? Você pode enfiar ali na água até 3 metros de profundidade. Não é mais para entrar água, porque o aparelho é para ser protegido, mas se acontecer, tem assistência técnica aí no Brasil. Esse é o diferencial, tá, cara? Se você compra um aparelho de outra marca e não tiver assistência técnica, fica um pouquinho complicado para você. Beleza? Mas não é para entrar água. O meu, pelo menos, não entra água, então quer dizer, tô tranquilo. Beleza, pessoal? Então é aquilo. Vidinho simples, cara. Toma cuidado com os vídeos que vocês assistem, não se iludam, procura ver vídeos reais para você ver se você quer realmente entrar no hobby. Presta atenção na frequência do aparelho, se você for comprar aparelho de frequência única, procure ali uma frequência ali meio padrão ali para relíquia ali, né? Pode ser ali, tem aparelho ali 7,8, 10, 12, 15. Depois de 15, cara, o aparelho já começa a enxergar extremamente pequeno.
Isso é bom para possíveis pepitas de ouro, tá? Aparelho 19 manda muito bem aí, ó, pega pepita legal. E quanto mais alta a frequência, mais minúsculos eles pegam. Então, quer dizer, pepitas pequenas. Outra coisa em relação a pepitas. Você vê pepita gigante aí, que o cara enche a mão aí. Existe pepita aí de mais de 60 quilos, mas não acredito que o cara vai postar no YouTube, né? Que ele achou uma pepita de 10, 2, 3, 15, 20 quilos aí no YouTube, né? Porque a gente sabe que o governo precisa de autorização, né? Então, fica meio esperto, que é porque as pepitas mesmo, elas são bem pequenininhas, tá? Aqui que a gente pode pegar na superfície do solo. E não é qualquer local que pega, tá? Fica esperto. Os vídeos aí, o pessoal aí fica rico todo dia aí, cara. E é complicado, hein, cara? Complicado. Tamo junto então no próximo vídeo. Desculpa, hoje não teve aventura, é mais para ajudar você que está iniciando no hobby, tá? Para quem não me conhece, eu sou Guto Soler, pratico detectorismo entre 12 a 13 anos, que eu não sei a data. E o pouco de experiência que eu tenho, eu quero passar para vocês em meus vídeos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí nos comentários e assim que eu puder, eu vou retornar para vocês. Pesquisa bastante o hobby, veja se é isso mesmo que você quer. Compre um aparelho que caiba no seu bolso. A minha indicação é sempre comprar um aparelho bom, né, para fazer uma compra garantida, para você não querer ficar trocando depois. E aí vamos se divertir aí, cara. Vamos divulgar esse hobby maravilhoso no Brasil aí que está crescendo a cada dia. Beleza? Se quiser dar aquela força pro velho, você já sabe. Se inscreve, compartilha o vídeo, faz um comentário que ajuda muito nós na plataforma. Ela vai entender que o nosso vídeo tem relevância e vai mostrar para mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.